Marcelo Del Greco, é isso? Falei Isso, certo? correto. Marcelo, eu marquei algumas coisas que você faz. Tá. Gerente de conteúdo e editor da JBC. Isso. Tradutor. E é responsável por popularizar mangá e anime no Brasil. Uma das pessoas, né, que ajudou. Tem muita gente aí. Ô Marcelo, eu não sei se você vai se sentir velho comigo falando isso, mas eu cresci lendo as coisas que você escrevia. Na verdade, eu fico lisonjeado, muito obrigado. É muito legal saber disso. Revista Herói me definiu, revista Nintendo World. Isso me deixa um pouco preocupado, mas... Assim, me definiu na parte nerd, conhecimentos nerds ali. Cara, eu acho que foi o primeiro contato que realmente faz a gente, pelo menos me fez, querer saber mais e ir atrás de mais conteúdo e tudo mais. Não tinha nada parecido na época. Nada parecido. Era Herói, mais nada, e depois começaram a aparecer as similares, né? Isso, e vocês traziam tudo isso pra gente. Era bem legal. Cara, eu já te agradeço em nome de quem estiver assistindo e era dessa época. Eu que agradeço. Mas eu acho que muita gente pode estar assistindo aqui não era dessa época. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho para essa galera como era essa coisa de trazer informações numa época que não tinha internet tão fácil assim. Não tinha. A gente começou, não tinha. E aí, como é que buscava essas informações? Como é que trazia? E como era? Olha, era caça ao tesouro, literalmente, naquela época. Vou me apresentar, então, primeiro, né? Marcelo Del Greco, eu comecei na revista Herói em dezembro de 1994, no volume 2, né, na edição número 2, né, não volume é mangá, que na edição número 2, a do Ryoga, na capa, né, o Cavaleiro do Gelo. Uhum. Né, as capas, quem escrevia as chamadas era o André Forastieri, que era um dos donos lá da Herói, um dos criadores da Herói, né, as chamadas de capa dele eram incríveis, né? Explode a ira de Fênix. Sabe o que me faz lembrar essas chamadas? As chamadas do Stan Lee nos quadrinhos da Marvel. É influência. Tudo era sempre o maior vilão. Sim. Ele sempre teve essa cultura, né, de quadrinhos, e era a maior referência que a gente tinha, que era a coisa mais fácil de você encontrar aqui nos anos 90, numa época que não tinha nem Sedex. Né? Veja bem, para você importar alguma coisa, fosse dos Estados Unidos ou do Japão, era difícil e muito caro. E aí, caindo já na resposta da sua pergunta, era uma bagagem que a gente ia trazendo ao longo dos anos naquela época. Né? O que você assistiu, o que você tinha, o que você colecionou durante essa época, né? O que você conseguiu gravar em vídeo, né? Porque retroativamente a coisa foi evoluindo, mas não foi tão rápido. Então, os primeiros animes que eu assisti, por exemplo, ali dos anos 70, quando eu era criança, ninguém tinha gravado. Aparece uma vez ou outra alguma película, algum colecionador que guardou para ter aquela dublagem, para ter aquela referência. Então, era tudo de cabeça porque não tinha registro. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, eu particularmente no Herói, foi vamos registrar tudo que já existiu. Vamos aproveitar Cavaleiro do Zodíaco, vamos aproveitar Power Rangers, fazer mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Vamos voltar no tempo e ao mesmo tempo que você vai apresentando coisas novas, você vai contando, falando e registrando tudo que foi exibido, aonde foi exibido, é meio que a Wikipédia, né? Sim. A Wikipédia hoje em dia. Mas a gente foi fazendo isso no Herói. Só que a gente tinha a questão assim, você tinha que ter imagem, né? Então às vezes a gente ia numa locadora e achava alguma coisa, ou alguma revista importada. Eu tinha muita, por exemplo, eu naquela época eu assinava toda a coleção do Batman, né, importada, não a da Abril, que a Devir trazia, então você conseguia fazer algumas assinaturas, e ali eu consegui trazer alguns mangás em inglês, o Rama-Meio foi o primeiro, inclusive. Né, o Rama-Meio tem muita importância na abertura do mercado ocidental dos mangás, né, as pessoas não dão tanta importância para isso, mas lá nos Estados Unidos o Rama-Meio teve uma importância muito grande, saindo como graphic novel, tudo, né? Enfim, e aí era material que a gente tinha, desde quando eu era criança, que eu gostava de Ultraman. Então, eu tinha 6, 7 anos, e o único lugar que tinha alguma coisa de Ultraman era lá na Liberdade, em algumas livrarias, e, cara, custava uma fortuna. E meia dúzia de páginas, literalmente, porque era um papel cartonado diferente, né? E tinham 6 páginas, mas tinham ali um pouco de ilustração, de imagem, que você ia conseguir. Senão, você não tinha como gravar, você não tinha como rever, você tinha que ficar esperando a emissora reprisar ou esperar o horário. Você não tinha essa, igual hoje em dia eu assisto a hora que eu quero. Vou no YouTube e encontro. Ou vou no Torrent, vou baixar. Né, locadora Torrent, achei tudo aqui. Não era. Então,
era literalmente de cabeça que a gente fazia as matérias. Cara, e nessa época, a gente tá falando de 1994. Isso, para 95, né? A virada. Tá, um tempinho depois veio o Nintendo World. Nintendo World, acho que já 96, 97. E aí também era né? o mesmo esquema, né? Não, a Nintendo World a gente já tinha mais material, porque era uma revista oficial, né? Eventualmente a gente tinha que dar algum truque para fazer uma capa, alguma coisa. Eu lembro, por exemplo, eu acho que a 2 ou a 3, eu não vou lembrar, que era o jogo o Missão Impossível 1, né? Baseado no filme, né, do Tom Cruise, o Missão Impossível 1. E a Nintendo não queria lançar aqui o cartucho, e assim, todo mundo jogou, era o primeiro jogo em primeira pessoa, né, que tinha, dividia, acho que em 4, você podia ter para 4, porque era o Nintendo 64. Sim. E ele tinha entrada para 4 jogadores, e a Nintendo of America não queria, porque eles entendiam que não iam lançar, e não tinha imagem, a gente queria. Aí eles falaram, não, então, tá bom, vocês podem, mesmo que a gente não lance, vocês podem. Só que não tinha imagem. Aí eu comprei o LD, o Laserdisc do Missão Impossível, que é o perfil do Tom Cruise, assim, é o perfil escuro, né? E tá dentro de um radar verde, né? Aquelas linhas de radar, né? E aí a gente só mudou um pouquinho o nariz do Tom Cruise, né? E foi a capa da Nintendo World, foi ali. Então, às vezes a gente tinha que fazer isso, mas como era uma revista oficial, a gente tinha que aprovar todas as páginas, capa, tudo. E não existia a internet do jeito que a gente conhece agora. Na verdade, era um tipo um FTP pré-histórico que a gente conseguia enviar via satélite, vamos dizer assim. Entendeu? Não era essa rapidez agora que você mandava. Cara, você deixava a madrugada, ficava uma águiazinha lá, que eu lembro. Então, a gente tinha que se virar, mas a Nintendo World, como tinha a Nintendo Power americana, a gente conseguia pegar algumas coisas, a gente recebia por ser oficial, né? Mas igual Pokémon Clube também, que depois eu criei. Você fez a Pokémon Clube, a gente tinha... aí era diferente. Vinha o Style Guide, né, com a imagem de todos os Pokémons, com todos os personagens, o Ash, a Misty, o Brock, todo mundo, né, a equipe Rocket, e aí a gente tinha que montar a revista com aquilo, não podia sair daquilo. Só que eles tinham uma regra muito louca, que tinha os Pokémon de cada temporada. Então, durante aquele período do ano, você podia usar o Pikachu e mais 20 Pokémon. Aí depois, você podia usar o Charizard e mais outros 30 Pokémon, e os outros você não podia mais. E todo esse trabalho para chegar a revistinha lá na banca, chegava para mim no interior de São Paulo, e aí eu lia Herói, depois virou Herói 2000, né? Isso, Herói 2000, já é a fase Dragon Ball Z e Samurai X. Eu colecionava Herói, Nintendo World e Pokémon Club. Que da hora, cara. Eram as 3 revistas que eu colecionava. Foi tudo. Eu cresci lendo essas revistas. Mas o que mais sempre me chamou a atenção ali foi Cavaleiros do Zodíaco. Que era o diferencial da época, né? A grande novidade para aquela geração. Eu assisti Cavaleiros do Zodíaco quando lançou na Manchete. E aí eu descobri, fazendo umas pesquisas, que você tem uma relação direta com a Manchete. Tinha, sim. Meu pai trabalhava na Manchete. Ele era gerente comercial. Ele que fez o contrato de Cavaleiros, inclusive. É verdade a história de que Cavaleiros foi meio que um brinde por causa dos bonecos? Não é que é história. Era o procedimento na época. Se entendia, isso foi até Pokémon, tá? Que a animação, fosse japonesa, americana, de onde viesse, era a propaganda dos brinquedos. Tá. Então era tudo voltado para ganhar dinheiro, para faturamento com venda de brinquedo, não com a venda da série. Tanto que Cavaleiros do Zodíaco custou 500 créditos para a Manchete. Tá. Aí a distribuidora na época, que veio pela Sempre, né, que era a representante da Santoy aqui no Brasil, que era a representante da Bandai na Europa e aqui nas Américas, que fizeram lá o contrato. Então eram 500 créditos exatamente para eles inserirem no único intervalo que tinha em Cavaleiros do Zodíaco a propaganda dos bonecos, que não eram os bonecos que estavam aqui à venda, diga-se de passagem, né? Que era V1 e aqui só veio a V2, né, na época. Então realmente o desenho era só uma propaganda. Sim, Pokémon foi assim. Que aí a partir de Pokémon começou a cobrar o anime. Ah, tá. Aí porque é uma febre, vamos faturar então, aqui assim. Aí que tá o ponto, porque Cavaleiros do Zodíaco virou uma febre. Foi. Na época, pelo menos, hoje em dia, eu entendo que a molecada nova às vezes nem conhece.
Olha, tem um público novo, viu? Então, essa Final Edition trouxe um público novo. Eu vou te perguntar isso daqui a pouco sobre a galera nova. Mas na época foi uma febre assim, cara, pra mim até hoje Cavaleiros do Zodíaco é o melhor anime que existe. É porque fazia muito tempo que não vinha um anime pro Brasil e você tem que contextualizar a época. Era um momento pós-ditadura aqui no Brasil. Então, a regra é proibido censurar. Tá. Então, por isso que Cavaleiros passou de manhã, passava 11 da manhã e às 5 da tarde, sem corte, sem nada, com sangue espirrando para tudo quanto é lado. Com sangue, ceia tudo ensanguentado. Hoje em dia provavelmente não passaria. Como antes, nos anos 80, nos anos 70, com certeza ia passar todo cortado. Como Samurai X, logo depois, passou todo cortado na Globo. Né? Tinha episódios que duravam 15 minutos. Teve episódio que eles juntaram 2, ditando, né, na época da Globo. E Cavaleiros passou do jeito que passou, por conta disso, né, daquele momento que o Brasil estava passando, né, socialmente, politicamente falando, e também porque fazia muito tempo que a gente não tinha um desenho animado violento. A gente só tava Disney, Hanna-Barbera, Família Dinossauro, He-Man, Thundercats, né, então que é uma quebra. O mais próximo ali era He-Man e Thundercats, porque tinha espada. De longe, mas não assim, muito longe. Porque assim, a minha geração não estranhou, porque a gente cresceu assistindo, por exemplo, Speed Racer. Se você mas Speed Racer não tem nada. Cara, tem morte na abertura. O carro do cara sai da estrada e explode. O cara morreu, entendeu? E era já aquela carga dramática, já tinha uma carga de violência, fantomas, ele cortava a cabeça de todo mundo. O próprio Pinóquio da Tatsunoko era um terror, cara, traumatizou muita criança. Eu, inclusive, porque era terrível. Era cruel. Se você procurar na internet, inclusive, tem matérias de jornal da época das mães indo fazer protesto na porta da Record para tirar o desenho do ar porque as crianças assistiam e ficavam chorando. Então não foi um choque para quem era adolescente. Eu estava saindo da adolescência, já entrando na vida adulta, né? Eu já estava aqui com 19, 20 anos por aí. Então, para o pessoal, assim, para a sua geração que estava acostumado com aquele tipo de programa, né? Era Disney, era Hanna-Barbera, não saía disso, era Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, zero violência. Eu tinha na época uns 7, 8 anos. E aí, pra mim, assistir Cavaleiros do Zodíaco era uma coisa que parecia proibida. Sim, parecia que eu tava vendo uma coisa que eu não deveria estar assistindo, mas aquilo era tão legal que eu fazia armadura de papel sulfite, tentava colar no corpo, assim. Aquilo era maravilhoso. É um apanhado, né? Os assuntos, né? Mitologia, astrologia, astronomia, né? Aí o tipo de narrativa que é de todos os animes e todos os mangás, né? Que é aquela aventura com drama, aquela jornada do herói difícil, cheia de obstáculos e que ele sofre. A violência mais explícita, eu lembro muito claramente, até antes do herói, que Cavaleiros do Zodíaco caiu na boca do povo no episódio que o Ikki vara o peito do Ryoga. Ali, bem no começo, né? Acho que é o capítulo 10, 15, por ali. Ali, eu lembro das pessoas comentando na rua. O Fênix arrancou o coração do cisne. Não chamava nem pelo nome ainda, era pela constelação, pela armadura. Tem o lance da armadura, que era legal, era uma transformação, né? Quando colocar pem. E era uma animação diferente, com um outro tipo de qualidade. Tinha aquele efeito de computador, né? Não a animação, mas as luzes, né? E aquilo chamava atenção, a cor era diferente, né? A paleta de cor era diferente. Hoje em dia pode parecer datado visualmente. Acho que a animação, né? A animação hoje parece datada, mas assim, a animação. Mas pra mim, por exemplo, a história continua maravilhosa até hoje. Eu reassisti tudo de Cavaleiros do Zodíaco no final do ano passado, e eu tô falando com propriedade porque eu realmente reassisti com os olhos de hoje em dia, e é maravilhoso. E tem a trilha, né? A trilha sonora de Cavaleiros até hoje é única, né? Acho que é imbatível, de verdade. Não, a abertura do a trilha, e a trilha incidental é muito legal. Sim. Não, e todas, até as antigas, por uma questão de memória afetiva, tanto a marchinha lá dos Guardiões do Universo, marcou, e a versão Pamperô lá do Pegasus, ajuda o seu cavalo, né? Todas marcaram. Marcou muito. E agora, os mangás estão com a JBC. Tudo que é de Cavaleiros. Não, a maioria. Tá, isso que eu ia te perguntar. Hoje deu uma quebra, a maioria, mas tem um japonês e um francês que foram para outra editora. Na JBC,
a gente tem atualmente sendo lançada essa versão lindona, que é a Sim, versão a Final Edition. Final Edition. Eu fiquei sabendo que essa Final Edition tem coisa nova Sim. que o Kurumada refez. É isso mesmo? E acrescentou. Nesse primeiro volume tem 80, as primeiras 80 páginas de história inédita. Eu li, eu falei, mas antigamente não tinha isso. A gente teve que fazer uma nova tradução, porque ele também reescreveu algumas coisas, ele consertou alguns desenhos, e ele transformou a obra nela, deixou ela mais atemporal. Porque antes tinha lá a Guerra Galáctica, 1986. Agora é só Guerra Galáctica, ele tirou datas, ele ajustou o tempo que não batia, né? Todo mundo falou, peraí, se você ia estar 9 anos, né, treinando, e ele tem 14 agora, ele foi com 6 para lá, sentido, né? Peraí, né? E você começava a fazer as contas, não, peraí, os Cavaleiros de Ouro, esse cara tem 18 anos. Sabe outra coisa que eu vi que não existe mais, não sei se eu passei? A história de que são 88 filhos do... Não, no mangá são 100 ou 90. Mas continua sendo filho dele? Então, ele deu uma... Eu achei que tá meio nublado isso. Não parece ele deu uma amenizada, né? Você subentende-se que o Mitsumasa Kido fez a dieta da sopa, né? Tá, Mas não é como antigamente, não. Eu sou pai de 100 crianças e mandei... Né, tinha até a piada, né, que o Masami Kurumada é o autor, né? O Mitsumasa Kido, ele ficou rico com rinha de criança. Fez 100 filhos e botou pra brigar. Pra lutar um contra o outro, era isso mesmo. Porque só sobraram 10, né? Que voltaram com armadura só 10, né? Não, eles falam, tem um momento que ele fala, só 10 voltaram vivos. Então, só 10 voltaram, é verdade, vivos. Entendeu? Fora o que matou todos os ursos do Canadá, né? Eram outros tempos. Era diferente, mas eu li essa versão, essa Final Edition, e, cara, tá maravilhosa. Essa história do começo me pegou. É muito legal. É muito legal. Porque é diferente. Ela explica muita coisa que eu falei, mas, cara, eu não lembro disso no mangá. Eu tenho a primeira versão do mangá, a versão da Conrad. Eu tenho essa coleção. E aí, relendo aqui, eu falei, cara, não tinha isso. E aí eu fui pegar a antiga e realmente não tinha. Ele mudou muita coisa. E tem umas coisas aqui que explica muito melhor. Tá melhor amarrado. Tá muito a história melhor tá mais bem amarrada. Tá melhor. Porque você viu até ali, que a gente tá falando de tempo e de datas, 13 anos atrás, ele já deu uma ajustada, né? Exatamente para ser condizente com o que acontece no futuro. Sim, né? Ficou ótimo. Já lançou o 2, né? Estamos fazendo o 3 com o Shun na capa. O terceiro é do Shun. Essa coleção vai ficar muito linda. E é o primeiro mangá de Cavaleiros com uma capa desenhada por um brasileiro, né? Essa capa aqui é exclusiva, é a capa variante brasileira, exclusiva aqui do Brasil, foi desenhada pelo José Luiz. Essa é a capa normal, igual a japonesa, que, né, junta aqui com a coleção. E aqui no fundo, você pode ver que tem uma reserva de verniz, né, com relevinho em todas as constelações, para dar um destaque. Como elas estavam um pouquinho apagadas, a gente como que a gente pode dar uma melhorada nisso? Aí você pega aqui e você vê exatamente a constelação de cada um. Perfeito, tá pra sentir na... Não, e você bate na luz, aí você consegue enxergar. Brilha. Você vê as estrelas aqui, os pontinhos, né? Que é bem discreto. Perfeito. E aí, essa sobrecapa, inclusive, vira o pôster. É lindo, esse desenho é lindo. Né? E como eu não sabia se a gente ia poder fazer de novo, eu aproveitei vou aproveitar essa aqui, para colocar todos os elementos possíveis. Isso aqui, na verdade, faz menção a uma capa clássica da Herói, que tem o Ares assim, e aí aparecem os outros cavaleiros, só o rosto deles. Né? Aí a gente tem o Hades, a gente tem o Poseidon, a gente tem os cavaleiros de bronze, né, principais, aqui todos os cavaleiros de ouro, as 12 casas e a Saori aqui no fundo. Tem tudo. É literalmente um resumão da série. Basicamente, perfeito. Né? E aqui com esses raios, tudo ficou incrível. Maravilhoso. Essa versão aqui... Esse é o Next Dimension. O Next Dimension, não, calma. A versão Kazemban. A versão Kazemban é uma versão que a JBC lançou e não vai lançar mais, é isso? Não está descartado. Tá, mas porque são coleções diferentes de editoras diferentes. Tá. Entendeu? Essa aqui é da Shueisha, que é onde Cavaleiros foi publicado originalmente. Tanto que eles têm os originais aqui, ó, e tem as capas da Jump, né, da Shonen Jump, tem as páginas coloridas, esse aqui não é o caso. Mas tem volumes que tem as páginas coloridas ou em duas cores, que eram publicadas na Jump, né, na revista da Shueisha.
E já teve algumas correções. O Kurumada já tinha feito algumas correções para essa daqui. Aí, depois que ele começou a ser publicado Lost Canvas, episódio G, e aí quando chegou aqui nessa Final Edition, foi para a Akita Shoten, que é a mesma editora das séries que estão sendo publicadas atualmente. Entendi. Então, uma é a mesma série e não é ao mesmo tempo. Né? É a mesma história, mas com diferenças. Entendi. Da mesma forma que esse aqui é diferente daquela primeira versão, né, que a JBC lançou, que é diferente da versão da Conrad. Sim. Eu falei por causa disso, porque a história, queira ou não queira, tem uma mudancinha ou outra. Essa daqui já é radical. É a história... Já é radical. Vamos falar assim, atual. Isso, é a história atualizada. Atualizada. Com os arquivos remasterizados, os novos capítulos, ele redesenhou um monte de coisa, mudou os diálogos. Perfeito. Então, realmente... Você mesmo percebeu, a hora que você lê, você fala... Tem coisa isso mais aqui tá diferente. Não era assim que eu lembrava. Isso aqui ele mudou. Mas é um diferente melhor. Parece que na França deu um problema que eles usaram a mesma tradução da versão anterior e as coisas não batem. Por isso que a gente de cara falou, não, vamos fazer uma tradução do zero, porque vai ter diferença. Né? Para os novos capítulos se comunicarem com o que existia, vai ter que ter correção. Não tem como, senão ia ficar truncado. E não fica. A leitura tá diferente até. Sim. Você vê que é uma leitura mais fluida. Sim, tá bem mais fluida, eu acho. Perfeito. E, além da saga principal, tem Next Dimension. Que é a continuação oficial e feita pelo Kurumada, né, da série principal. Ela retoma a partir do final da saga de Hades, tá aqui no Next Dimension. Perfeito. É que, originalmente, o Next Dimension deveria funcionar como uma história sendo contada paralela ao Lost Canvas. Mas logo de cara o Kurumada, nitidamente, ele desistiu e Lost Canvas virou meio que Legends, né? Uma história, universo paralelo, e o canônico é o Next Dimension. E está sendo lançado aqui pela JBC. Ela acabou faz pouco tempo. A gente publicou agora o volume 13, por acaso é esse, né? Esse aqui, como é antigo, ainda tem essa... Como é uma coleção antiga, a gente ainda manteve esse layout de banca, né? Não tinha como mudar agora. Então a gente lançou a 13, agora já vamos lançar a 14, e a 15 e 16 e fecha a coleção. Fecha na 16. Fecha na 16. Perfeito. E o Lost Canvas que você falou, aqui eu não tenho o Lost Canvas normal, mas esse é o Gaiden. Isso, que vem depois do Lost Canvas da história principal. O Gaiden é só histórias fechadas de cada um dos Cavaleiros de Ouro. De 245 anos atrás, né? Isso, da época do Lost Canvas. Da época do Lost Canvas. Esse daqui já terminou e vocês estão relançando, é isso? É a versão Shine, né? Que é toda dourada aqui, com a lombada dourada, o logo aqui bem dourado e todas as armaduras são douradas, são bem tem um brilho. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas aqui na luz dá pra ver brilhando assim, né? A série principal do Lost Canvas, a gente relançou também, ela é toda prata. Ela prateada, essa eu tenho. Prata. A Special, né? Isso. Essa é a continuação dela, só que ao invés de ser prateado, a gente colocou dourado. Mas a história é a mesma. É continuação. Não, na verdade, é a mesma coleção, é a mesma história, só que são histórias que se encaixam dentro da cronologia ou antes, né? Não, sim, eu falo da versão que foi lançada antes para essa versão dourada, é só realmente o acabamento que mudou. Isso, porque é uma coleção que dá continuidade à principal, vamos colocar assim. Perfeito. E como ela é estrelada só pelos Cavaleiros de Ouro, a gente, vamos deixar tudo dourado, né? Que é a coisa mais legal do Lost Canvas. Né? Os Cavaleiros de Ouro? Exatamente. Agora, Marcelo, só pra gente finalizar então, vamos retomar o assunto sobre a galera nova. Tá. A galera nova assiste Cavaleiro Zodíaco, lê Cavaleiro Zodíaco, conhece Cavaleiro Zodíaco? Olha, eu acho que tá conhecendo porque tá sendo exibido em muitos lugares. Né, todas as séries. Então você tem na Prime, você tem na Max, você tem no Adult Swim. E é legal que assim, Cavaleiros está passando junto com One Piece, com Naruto, né, com Sociedade da Virtude, né, que são coisas novas. Então você acaba, querendo ou não, sendo apresentado. Passa com o Dragon Ball Z, que também está sendo apresentado para um público novo. E tem a sua qualidade. Ele continua, ele ainda está cortado, né? Ele não ganhou aquela remasterização igual de Dragon Ball Z, ela né? Tem um formatinho antigo. Tá no formato antigo das TVs de tubo. Mas a qualidade de imagem é outra qualidade, né? E o áudio tá ótimo. Sim. E é Cavaleiros, cara. Você começa a assistir, você vai ficar minimamente curioso para saber o que acontece, porque a direção da série
é bem cirúrgica, né? Deixando os ganchos para cada capítulo, sim, né? E até a retomada, né? O resumo do capítulo anterior é épico. Né? A batalha no santuário continua. Até os fillers, né? Que a galera chama, também fazem parte do todo no final do Asgard inteiro é filler. Sim, e tem muita gente que acha que é a melhor saga. Eu não concordo, mas eu entendo que tem gente que gosta muito. Eu não gosto muito do traço. É um traço um pouco diferente. Eu senti ela um pouquinho patinada demais. Tem muita barriga. Aquela parte do Alberich lá na floresta, então você fala, não, eu vou matar todo mundo. Mas depois pra mim vem a melhor saga. Poseidon? Depois. Hades. Eu também concordo com você. Hades, pra mim é a melhor Hades saga. É a melhor saga. Principalmente Santuário. Melhor saga. Na verdade, tudo que se passa no Santuário são os pontos altos de Cavaleiros. Tanto do primeiro arco, né? Quanto da saga de Hades. Se bem que eu gosto bastante ali no Campos Elíseos. Eu acho que a saga do Inferno dá uma enroladinha. No anime eles deram uma encurtada, mudaram algumas coisas importantes. Né? Eu não sei se o Kurumada vai mudar nessa versão. É engraçado que o pessoal das antigas gosta do Me Dê Sua Força Pegasus. O pessoal novo não gosta do Me Dê Sua Força Pegasus. Aí nesse aqui eu coloquei Me Dê Sua Força Pegasus. Teve reclamação. Mas assim, eu tento procuro deixar todo mundo feliz. Então não vai ter 15 Me Dê Sua Força Pegasus, mas só para registrar, né? Hoje eu entendo Me Dê Sua Força Pegasus como invocação de golpe, não como golpe. O golpe é Meteoro de Pegasus. Né? Agora, para invocação ele funciona. Né? E no anime funcionava até mais do que no mangá. Isso é um fato, né? Porque tinha aquele, né? Ele correndo e o Pegasus, né? Ele Me Dê Sua Força Pegasus! Aí ficava da hora. É por isso que é bom ler esse daqui, porque tá atualizado pra galera nova, então. Totalmente. É uma linguagem nova, atual, mas obviamente nomes, golpes foram mantidos. Eu lembro quando surgiu na redublagem que aparece nesse volume, o Dragão Voador. Marcelo inventou um golpe, tirou esse golpe, não sei da onde, que não existia. Na verdade não existia na versão em espanhol, ele sempre existiu e ele é dado só 2 vezes. O Shiryu usa o Dragão Voador na ponte ali para chegar no castelo do Mu, né, para passar ali pelos esqueletos, né, aquele exército de esqueleto. Então na ponte ele dá esse Dragão Voador, que é um golpe horizontal, ele não é vertical. E aí no Hades ele dá de novo, ali no começo, acho que antes deles irem pro inferno, pro submundo, em algum momento ali ele dá de novo o Dragão Voador, tipo, Kurumada esqueceu que tinha, não, eu lembrei, vou colocar aqui. E no videogame, no último jogo lá, o Alma de Soldado, tem o Dragão Voador. Então não foi você que inventou. Não, foi o Kurumada, foi o autor. Perfeito. Eu não tenho esse poder e não poderia inventar porque é um material licenciado. Então eu teria, se eu inventasse, mudasse alguma coisa, eu teria que passar por aprovação. Eu não posso inventar deliberadamente assim, só para falar, esse golpe aqui eu que inventei, viu, galera? Perfeito. Eu li isso daqui e eu recomendo muito pra galera mais velha, como eu, que cresceu lendo Cavaleiro, assistindo Cavaleiro. E para nova, exatamente pela questão da fluidez que virou isso daqui. Cara, tá bem atualizado, o traço tá mais limpo, tá mais arredondado, você vê. E o texto, acho que quem leu as anteriores percebe claramente assim a mudança da narrativa, da fluidez, das informações, como ele alterou, né? E ficou muito melhor. Eu achei que ficou muito melhor. Cada volume que eu edito, às vezes eu penso, putz, vou fazer Cavaleiros de novo 500 vezes já, aí eu começo, mas tá diferente, cara. É uma outra experiência. É sempre legal Cavaleiros, né? É sempre legal. Bom, e nem falando de dublagem, né? Da parte da dublagem, que eu também fiz praticamente tudo de Cavaleiros. De tradução de anime, de tudo? De tudo. Fiz os longas. Só não fiz a redublagem dos 4 longas. E na versão original da dublagem lá contra o Lúcifer, eu dublei lá um vozerio, eu fico gritando lá, socorro, o que tá acontecendo? Ridículo, mas eu tô lá. Tudo de Lost Canvas também você traduziu? Tudo de Lost Canvas fui eu também, tanto o mangá quanto o anime. Esperamos que algum dia você traduza uma continuação de Lost Canvas. Eu também espero, porque foi muito legal Lost Canvas, principalmente porque foi a primeira série de Cavaleiros que teve elenco do Rio. E o Hermes, né, o Seiya em pessoa, né, ele me deu liberdade de indicar algumas vozes, né, e eu fico muito orgulhoso em dizer que o Alexandre Moreno, para fazer o Manigold, fui eu. Não era para ser ele, eu falei, não, Hermes, o Manigold tem que ser o Alexandre Moreno. Ele tem a entonação,
tem um nome que eles falam em dublagem, que é essa modulação da voz, e, cara, é o melhor. O Albafica ficou muito legal, o Aldebaran, né, ficou muito legal, que é o Mauro Ramos, todos ficaram muito legais, mas o Máscara da Morte não, o Manigold de Câncer ficou incrível, porque o personagem é muito legal, Sim. né, e, inclusive, depois na série do Só dos Cavaleiros de Ouro, que foi a última, Soul of Gold. Alma de Ouro, nitidamente o Máscara da Morte pegou muito da personalidade, colocaram muito da personalidade do Manigold nele. Tá bem melhor. Né? Deram você fala, cara, esse aqui não é mais o Máscara da Morte, esse aqui é o Manigold. Mas por causa do Manigold do Lost Canvas. E aquela sequência dele lutando contra o Thanos e o Thanatos, aquela lá da tabuleiro de xadrez, é incrível. E o Alexandre Moreno, aqui para a versão brasileira, potencializou aquela cena, ficou incrível. Se você não viu, veja só esse trecho, pelo menos, você vai ver que ele destrói. Veja Lost Canvas inteiro, porque é maravilhoso. É o melhor anime de Cavaleiros. Infelizmente, não finaliza, né? Então, é porque a Toei comprou a Tokyo Movie Shinsha, que tinha feito, né, a primeira e a segunda temporada. Né? Tanto que a primeira temporada é 100% TMS, né? Que é a Tokyo Movie Shinsha. Aí a segunda temporada é pela Tokyo Movie Shinsha, mas contratada pela Toei. Aí a Toei preferiu fazer o Ômega. E depois o Alma de Ouro. Triste. Entendeu? Eu também preferia que eles finalizassem o Lost Canvas. Eu também tenho essa esperança que um dia, mesmo que eu não faça, mas um dia, queria muito que... A gente fica na torcida. Quem sabe uma galera nova assiste também e acompanha tudo de novo. O Lost Canvas tem na Max. Tem disponível no streaming na Max. Eu sei que na Crunchyroll tem tudo. Na Crunch tem tudo? Melhor ainda, mais fácil. É que eu não tenho Crunch, por incrível que pareça, mas eu sei que tinha coisa na Netflix que entra e sai, né? Principalmente a série clássica. Na Prime tem os movies antigos, né? Eu fiz aquele filme também, o Prelúdio do Céu. Esse é legal. Né? Que fica a ponta pra eterna saga de Zeus também. Agora vai, né? Que agora vai por causa do Next Dimension. Mas só espero que o Kurumada não demore mais 20 anos para concluir a saga de Zeus, senão talvez ele não tenha tempo de vida útil. Porque ele já tá com 70, né? Ele já tá na casa de 70, se eu não me engano. Se levar 20 anos, talvez ele não chegue até os 90. Deus queira que não, né? Eu tô esperando faz 30 anos já essas coisas. Pois é. Eu te entendo, cara, eu também. Mas, Marcelo, obrigado pelo bate-papo, valeu demais. E para quem não conhece o Marcelo, vou deixar as redes sociais, se você quiser falar. Sim. Eu tô mais ativo no Instagram, que é MDG_, que é aquele tracinho embaixo, né? Então, MDG_ Marcelo Del Greco, tudo junto. Del, D-E-L e Greco com um C só. Perfeito, eu vou deixar na descrição também para quem não pegou. Não anotou. É só clicar lá. Marcelo, obrigado. Cara, eu que agradeço. Demais. Valeu. Bom bate-papo. Valeu, galera. Até mais. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like se você gostou desse bate-papo. E se você vai ler Cavaleiros, me fala. Me conta se você vai ler, se você vai assistir, se você vai fazer tudo. E eu quero saber mais sobre Cavaleiros no canal. Então, abraço. Até mais.